O primeiro seria a sessão extraordinária do Parlamento que decorreu na semana passada, em que teve como dois temas ligados às autarquias locais e aos órgãos também de tutela, que felizmente as três bancadas tiveram consensos na aprovação das duas leis, na generalidade e igualmente também na especialidade. Vou começar também por si, Augusto Pelembe, como é que olha para esta análise acesa que houve no Parlamento depois de muito tempo em que as comissões estiveram a discutir de forma árdua nos seus locais de trabalho, antes mesmo de levar esse assunto ao plenário. Como é que olha e como é que vê depois a reação que adviu dessa discussão que decorreu na Assembleia. Mas mesmo antes disso, Augusto, permita-me que convide aos telespectadores a assistir essa peça de reportagem que dá conta sobre essa matéria, mesmo para recordar quais foram os consensos alcançados. Até já. Unido em sessão extraordinária, o Parlamento discutiu a proposta de revisão da Lei de Implementação das Autarquias Locais e da eleição dos titulares destes órgãos. As duas leis trazem aspectos inovadores e que necessitam de ser adequados ao quadro constitucional atual. Durante o debate que culminou com a aprovação na generalidade dos instrumentos legais em referência, os representantes do povo deixaram ficar o seu entendimento. Este modelo de descentralização não é, de per si, um fim em si, mas parte de um processo contínuo que visa a estabilidade e a harmonia da família moçambicana, pelo que não pode ser dissociado da paz. Orgulha-nos aprovar esses instrumentos que vão permitir que as eleições autárquicas marcadas para 10 de outubro sejam uma realidade. O fato de concretizarmos este efeito nesses dias, após a quaresma, desaparecimento físico do nosso querido presidente, o presidente Afonso da Câmara. O movimento democrático de Moçambique, desde os primórdios da 7ª legislatura, anuiu positivamente a pretensão de uma revisão profunda da Constituição da República de Moçambique, por ser esse o entendimento de que só assim se poderia introduzir alterações substanciais no âmbito da descentralização e desconcentração que se objetivava para o país. Depois do caloroso debate, com cada uma das bancadas parlamentares a esgrimir seus argumentos, finalmente o consenso venceu. Reagisse que foi por consenso. A ministra da Função Pública e Administração Estatal, Carmelita Namachulua, garantiu que os instrumentos ora aprovados não ferem o sistema democrático vigente no país. As propostas submetidas pelo Governo a esta magna Assembleia não alteram a essência das regras do jogo no nosso país. Esta sexta-feira, os deputados voltam ao Parlamento para debater os dispositivos legais em alusão na especialidade. Antes mesmo dos deputados regressarem à Assembleia da República para discutir as duas propostas de lei na especialidade, reagiram em torno delas o MDM, o Afrelimo e a Renamo. Disse que são propostas legítimas, entretanto, haviam outras questões a rever. Acompanhe. Os parlamentares foram unânimes na aprovação na generalidade da Lei de Implementação das Autarquias Locais e da eleição dos titulares das autarquias. No entanto, a bancada maioritária diz que o desejo de ver a Renamo desmilitarizada continua uma prioridade. É que o país tem sempre que caminhar em eleições na ausência de armas a serem apontadas para os próprios moçambicanos. Com a aprovação na generalidade das duas leis, para a Renamo, tudo parece correr de acordo com as expectativas. Sim, julgo que sim, posso dizer que estamos satisfeitos na medida em que até aqui indica que as coisas, se forem aprovadas como estão dentro daquilo que é a nossa expectativa.
Já para o MDM, a revisão da proposta das leis não é suficiente. Devia existir aquilo que chamam de revisão radical da Constituição. Recorde-se que este partido da oposição sempre defendeu a redução daquilo que considera superpoderes do chefe do Estado. Se dependesse do MDM, teria de haver uma revisão radical da própria Constituição destas leis, para permitir que o STAI saia da umbrella do governo e passe sob tutela da Comissão Nacional de Eleições. A lei diz que o STAI depende da Comissão Nacional de Eleições, mas na prática não é assim que funciona. Como é apanágio na Casa do Povo, nessa sessão não faltou a discordância que tem levado alguns deputados à troca de palavras azedas. Para que a deputada da Frelimo se meta no meio, quando efetivamente o tipo de expressões que ela tirou não são muito dignas para uma mãe como ela. Então, aceita aprender. Aceita aprender. Quando a inguiça, a senhora deputada sabe disso. Aprenda a escutar. Estas, então, foram as incidências do primeiro dia da Assembleia da República, em que, na terceira sessão extraordinária, discutia as propostas de revisão de lei das autarquias e dos órgãos tutelares. Infelizmente, não temos a peça que falava sobre a aprovação na especialidade que decorreu no dia seguinte. Entretanto, já temos subsídios suficientes, acredito eu, para discutirmos sobre o que aconteceu na Assembleia da República. Dava a palavra a Augusto Pelembe para opinar e dizer o que é que achou sobre isso, e a palavra é sua. É assim, depois do encontro entre o líder, o chefe do Estado e o coordenador da RENAM, já se esperava a aprovação desta lei, porque, na minha opinião, o que fez com que houvesse o adiamento há dias atrás para aprovação ou para a sessão extraordinária da Assembleia da República era o desencontro das ideias entre as duas lideranças. E depois que houve esta reunião entre as duas partes, acredito na semana antepassada, já tínhamos consciência de que a lei ia ser aprovada e estávamos prontos para que as eleições viessem a realizar-se exatamente no dia 10 de outubro. Mas é bom lembrar que o que faz com que esta aprovação possa nos deixar preocupados é que em Moçambique estamos a ser, como posso dizer, já está a ser um hábito em que a lei ou as modificações, tudo é feito debaixo do joelho. Ou seja, sempre as revisões são feitas na boca das eleições. E isso inibe com que os moçambicanos tenham tempo suficiente para que as leis possam ser discutidas e possam não somente refletir aquilo que é o pensamento dos partidos políticos, no caso a Frelimo e a RENAM, mas possam refletir aquilo que é o desejo ou o pensamento de todos os moçambicanos. Mas, infelizmente, estamos num país em que impera a lei do mais forte e os partidos armados. Então, a decisão também, no final de tudo, parte desses partidos armados. Agora, o que me deixa preocupado é que esta lei que hoje foi aprovada, da eleição não só dos presidentes ou dos conselhos municipais, mas também a eleição dos governadores. O MDM, na legislatura passada, já havia feito uma proposta de lei que era a eleição dos governadores provinciais, que era a descentralização em si do país, mas tanto a bancada da Frelimo como da RENAM chumbaram esta proposta de lei e depois foi esta mesma descentralização que a RENAM reivindicou depois das eleições de 2014 e fez, e isso trouxe o derramamento de sangue aos moçambicanos. Estamos a dizer que muitas pessoas perderam seus bens, muitas crianças ficaram órfãos,
várias infraestruturas do país foram destruídas por causa dessa descentralização, dessa nega que foi dado ao MDM na legislatura passada e que hoje as duas bancadas, ou os dois partidos, chegaram à conclusão que era a saída para a descentralização no país. Então, o passo foi dado, vamos ter eleições, vamos ter também a eleição do cabeça de lista, que por consequência vai ser nas próximas eleições o governador das províncias, mas nós como MDM ficamos tristes porque se na legislatura passada as duas bancadas, Frelimo e Renamo, tivessem se apercebido deste posicionamento que tomaram hoje, teríamos evitado o derramamento de sangue, a destruição de infraestruturas e várias outras coisas que o país perdeu. E o mais agravante, na minha opinião, é que discutiu-se a descentralização, está-se a discutir também em paralelo a desmilitarização da própria Renamo, mas infelizmente não se discute aqui, como dizia o meu companheiro do partido, Fernando Bismarck, que há outros pontos que deveriam ser discutidos e tínhamos oportunidade, com a revisão da Constituição, fazer rever esses pontos para o bem e o benefício do próprio país, mas infelizmente não conseguimos. Mas eu dizia, há um ponto que na minha opinião me deixa preocupado. Ora, tivemos várias pessoas perderam a vida com este conflito, que não foi declarado uma guerra, mas um conflito político-militar, pessoas que perderam seus bens, pessoas que perderam a vida, tanto militares do governo, como militares da própria Renamo, como civis. Ou seja, hoje temos crianças órfãos, temos viúvas que não têm como sustentar-se porque os seus maridos perderam a vida. Então, não vimos aqui nem a Renamo nem a Frelimo a discutirem o que será feito dessas pessoas, quem vai indemnizar essas famílias. Então, isso nos deixa um pouco preocupados. Qual é o objetivo desses dois partidos quando discutem os problemas da nação? Porque essas pessoas, na minha opinião, estão no Deus dará. E será que nós estamos a criar mais ódio em algumas outras gerações? Então, é esses questionamentos que pairam, no meu entender, que na discussão que houve, tanto da descentralização como da desmilitarização, havia espaço para que também houvesse discussão o que será feito dessas famílias, dessas pessoas que perderam seus bens, e podia-se fazer mais por essas pessoas. E na sua opinião, o que é que imperou para que essa discussão não se alargasse, para que outras questões não tentassem ser resolvidas de forma a que a paz, como se disse durante a plenária, que era o mais importante acima de tudo, entretanto, ainda continua ameaçada? É assim, nós queremos a paz. A paz é um imperativo nacional. Mas também não queremos uma paz de qualquer maneira, porque esses acordos já tivemos no passado e que depois das eleições deram no que deram. Então, mas na minha opinião, o que está a acontecer é que sempre esses acordos são feitos na boca das eleições e que inibe, muitas das vezes, de termos leis que tenham mais participação da própria sociedade civil, de outros partidos, ou seja, vão me ajudar, acho que o Elito Cuco pode me ajudar, as leis muitas das vezes têm espaço para que haja mais discussões, uma abertura de 90 dias ou mais, para que haja uma escutação de todas as forças vivas da sociedade civil, ou de todos os moçambicanos, mas porque essas leis são aprovadas na base política e não propriamente daquilo que é a essência de uma lei, dá
nessa inibição de se discutir amplamente os problemas que afetam a sociedade moçambicana. Portanto, ainda que o MDM tenha aprovado na generalidade e na especialidade essas duas propostas de lei, não está feliz porque acredita que muito mais devia ser feito para o alcance da paz. Sem dúvida, sem dúvida. É que nós estamos a adiar a felicidade dos moçambicanos. Estamos a dizer que hoje temos uma crise financeira que foi causada por um governo que não respeitou a Constituição da República, não respeitou a lei orçamental, não respeitou a Assembleia da República, mas ninguém pode condenar esse governo porque é o mesmo regime. Temos uma procuradora que foi empossada e nomeada, escolhida por um chefe do Estado. E essa procuradora não tem autonomia de colocar na barra do tribunal a quem ele escolheu e ele nomeou. E numa revisão constitucional tínhamos uma porta aberta para a diminuição dos poderes do chefe do Estado e termos uma procuradora eleita entre os seus pares e que tinha um mandato a cumprir. Como noutros países, por um mundo fora democrático, que demonstram que quando um chefe do Estado comete uma irregularidade, temos um Ministério Público que tem autonomia de colocar aquele chefe do Estado na barra do tribunal. Então, eu acho que tivemos uma oportunidade que não conseguimos aproveitar, infelizmente, para os moçambicanos, porque se tivéssemos conseguido, teríamos um país mais organizado e uma democracia mais estabilizada. José Fola, a palavra agora é para si. A Frelimo tem esse nó na garganta que se percebe do Augusto Pelembe em relação à revisão da Constituição, tendo em conta que, ainda que neste momento fosse imperioso a lei sobre as autarquias, há outras questões que devem ser revistas para que não despontem outros ataques, outras rivalidades entre os moçambicanos num futuro próximo. Bom, se pode ver que a Frelimo, pela sua maturidade e compromisso de Estado, trabalhou no sentido de viabilizar este pacote de leis, porque a democracia interessa ao país. É com a democracia que nos desenvolvemos e há uma maior participação popular no processo de tomada de decisão. E a Frelimo atuou em conformidade com aquilo que são as aspirações do povo moçambicano e trabalhou no sentido de o Parlamento e através dos comandos necessários à bancada parlamentar da Frelimo para que viabilizasse e trabalhasse arduamente para que tivéssemos uma lei ou as leis que fossem em conformidade com aquilo que foram as várias discussões, que foram processo de auscultação, tanto popular, assim como na academia, assim como entre os deputados da Assembleia da República. E este sinal deve, de facto, alegrar aquilo que são os vários segmentos da nossa sociedade, porque, de facto, há aqueles que todos os dias diziam de que provavelmente as eleições não haveriam de se realizar, e a Frelimo deu um cartão branco a dizer que sim, estamos interessados com as eleições e as eleições estão aí. E a questão da desmilitarização, que é uma preocupação vigente não só para o partido no poder, como também para outras forças vivas, quer políticas como sociais, que a Renamo disse de viva voz que não era uma questão a ser analisada e discutida em sede da Assembleia da República, porque a Frelimo sabia muito bem onde e quem seriam os grandes protagonistas para a discussão desse problema e para a sua, obviamente, solução. Primeiro, dizer de que a questão da desmilitarização
é uma questão irreversível. É uma questão que interessa a todos nós como atores políticos e era preciso que houvessem garantias de lado a lado do cumprimento daquilo que foram as conversações e daquilo que eram os pré-acordos existentes para que, de facto, este processo pudesse avançar. Nós já tivemos neste país vários acordos, principalmente envolvendo o governo e a Renamo, que no processo da sua implementação não foram cumpridos, exatamente porque não se reconheciam os resultados das eleições ou outros fatores que eram colocados para, de facto, inviabilizar aquilo que era o processo de eleições. E eu vejo que tem legitimidade, ou tinha legitimidade a Frelimo de exigir com que a Renamo desse garantias necessárias de que este processo haveria de ser viabilizado. Se pode ver que tanto a lei, o processo de descentralização, aliás, e o processo de desarmamento não são processos que a priori são isolados, são processos que sempre andaram em conjunto. De facto, é preciso perceber que isto não interessa só a Frelimo, interessa ao povo moçambicano. Interessa ao povo moçambicano porque o povo moçambicano quer viver em paz, quer viver em harmonia e precisamos de uma paz perene, uma paz que garanta o desenvolvimento, uma paz que garanta com que cada moçambicano possa viver em paz no seu país e possa desenvolver aquilo que são as suas vontades, baseados naquilo que são os parâmetros que a própria lei oferece. Portanto, ao exigir com que a Renamo desse essas garantias, não estava-se aqui à procura de uma inovação, mas era um processo, era uma situação que de facto iria colaborar para que os aspectos, os entendimentos alcançados pudessem andar em conformidade e de forma paralela e à mesma velocidade. Porque é isto que fez com que as duas partes sentassem na mesa de diálogo, é isto que produziu os consensos que se produziu. Estava-se, naquele momento, com um processo de descentralização muito avançado e o processo de desmilitarização um pouco atrasado. Era preciso que estes processos encontrassem uma convergência, não é? E quando houve esta sentada entre o Presidente da República e o coordenador da Renamo, muitos aspectos ficaram dissipados. Provavelmente terá havido aqui uma conversa no sentido de garantir com que este processo também pudesse correr a uma velocidade desejável. É por isso que se pode aqui apreciar aquela intervenção onde o próprio coordenador da Renamo disse que em 10 dias haveria de entregar a lista ao governo para que o processo pudesse, de facto, ter o seu ato inicial. Não, é preciso perceber de que não há aqui nenhuma tentativa de má fé ou algum aspecto que pudesse inviabilizar o processo das eleições. Mas era preciso que essas garantias pudessem ser dadas no sentido de esta confiança de lado a lado pudesse emergir para a posição em que hoje estamos. Se nós formos a ver, é bonito aquilo que assistimos em sede do Parlamento, onde as 3 bancadas, por unanimidade, aprovaram estes instrumentos legais. Por quê? Porque, de facto, estas leis são muito importantes para a construção da nossa democracia. E não fica bonito não fica bonito este aspecto de haver divisão. É preciso que as regras de jogo sejam aceitas por todos para que também aquilo que elas vão produzir, que são os resultados depois das eleições, também possam ir de conformidade com aquilo que foi a vontade popular e que estes intervenientes também possam de facto aceitar, porque elas é que definiram aquilo que são as regras de jogo. Portanto, é de dar parabéns à Assembleia da República, às 3 bancadas, por este exercício de democracia, este exercício de unidade, este exercício de sentido de Estado. Isto alegra a todos os moçambicanos. Estamos a dar aquilo que são os passos necessários para que, de facto,
possamos acabar de uma vez por todas com este aspecto de desconfiança, este aspecto de conflitualidade pós-eleitoral, este aspecto de barramento do processo de desenvolvimento devido a ataques que acontecem por causa destes conflitos que, de facto, acabam surgindo depois das eleições.